Bom dia, meus queridos. Nós estamos iniciando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova para a nossa escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo para a nossa classe Fundamentos da Fé, que é uma classe preparatória para o batismo e a pública profissão de fé e também para a recepção dos novos membros na nossa igreja. Nós temos ouvido falar muito a respeito da segunda vinda de Cristo relacionado à pandemia do Covid-19 e do coronavírus. No entanto, faz parte do nosso currículo para a classe Fundamentos da Fé falar sobre a segunda vinda de Cristo. Por isso, eu esperei até esse momento para que falasse um pouco sobre a segunda vinda de Cristo especificamente para a nossa igreja e também fizesse alguns apontamentos não com muita profundidade a respeito da relação dessa pandemia com a escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas. E para isso eu quero abrir essa aula de hoje, lendo Mateus capítulo 24, verso 30. Se você tiver alguma pergunta, coloque aí no chat. Já estou vendo vários irmãos presentes aqui para assistir a aula, são todos muito bem-vindos. Também aqueles que assistirão essa aula depois no nosso canal do YouTube. Antes de ler, porém, o texto, eu gostaria de pedir que você desse um like aí, ou um dislike se você não gostar da aula, e também fizesse um comentário ou uma pergunta para que o nosso vídeo possa ser mais difundido pelo canal do YouTube. E eu quero introduzir, então, lendo Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vamos fazer uma oração. Deus bendito, Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor a Tua palavra e a Tua bênção para essa meditação da manhã, para esse estudo um pouco mais aprofundado da Tua palavra nessa manhã. Abençoa aqueles que estão assistindo, aqueles que assistirão depois, e que a palavra do Senhor venha inundar as suas almas com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, a expectativa da segunda vinda de Cristo é um dos mais importantes aspectos da fé cristã e está no âmago, no centro, no cerne, na raiz da escatologia. Escatologia vem de scatos, que é uma palavra grega que significa as últimas coisas, as coisas do fim. E passou a ser o nome da matéria bíblica que estuda a segunda vinda de Cristo, os eventos do fim, do juízo final, e esses eventos que precedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo veio a primeira vez para inaugurar o seu reino, porém ele voltará para introduzir a sua consumação. É muito comum nós falarmos que Jesus veio a primeira vez como um cordeiro para ser entregue pelos nossos pecados. Ele foi à cruz e na cruz ele pagou a dívida dos nossos pecados perante Deus, fazendo expiação e propiciação dos nossos pecados. Duas palavras que a gente pode explicar numa outra transmissão. Mas ele virá uma segunda vez, então ele virá como o leão da tribo de Judá, não mais como o cordeiro que vai se entregar à morte, mas como o rei glorioso que virá para buscar os seus escolhidos e fazer o juízo final daqueles que o rejeitam, daqueles que não amam, daqueles que odeiam a sua palavra. Os textos de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31, que nós acabamos de ler, e também Lucas, capítulo 21, versículo 27 e 28, eles são suficientes para demonstrar que toda a vitalidade do cristianismo está na promessa da volta de Cristo para nós. Nós vivemos hoje pela fé em Cristo e pela esperança da sua vinda em poder e glória, como nos foi prometido por ele mesmo quando proferiu essas palavras lá no Monte das Oliveiras. Naquele dia, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo,
ele virá, e conforme ele mesmo diz em João capítulo 16, versículo 22, outra vez os verei, e o vosso coração se encherá de alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O Senhor Jesus prometeu para nós tempos de alegria, tempos de bênção, tempos de refrigério na época do seu retorno. Embora a doutrina da segunda vinda de Cristo às vezes é assunto de discordância e até mesmo de discórdia entre os cristãos, ela tem o propósito, como diz o apóstolo Paulo, de nos incentivar à esperança e ao consolo mútuo em tempos difíceis. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, Paulo diz que nós devemos usar essas palavras que tratam a respeito da segunda vinda de Cristo e do juízo final para consolar uns aos outros quando estivermos atravessando períodos de perseguição, de tribulação, tempos difíceis. A escatologia ou a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus e os acontecimentos que a precederão, elas são para nos alertar a respeito de manter uma fé viva e ativa na presença do Senhor Jesus, mas também para nos consolar a respeito de que, embora tenhamos que atravessar por caminhos apertados e tempos difíceis, o final é como Deus programou e será como ele prometeu para nós. E uma palavra que é muito usada, uma frase que é muito usada para definir, por exemplo, o livro de Apocalipse, ela cabe bem aqui. A escatologia diz para nós cristãos que tudo está sob controle. Embora às vezes pareça que tudo vai de mal a pior e que nós estamos sendo engolidos por isso, não. A vinda do Senhor é certa. A sua promessa é válida. E os acontecimentos que precederão, eles não esconderão nem farão com que o fim não seja como ele prometeu. Pelo contrário, essas mesmas coisas apontam e nos levam para a concretização da promessa do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda, no entanto, ela será precedida por 4 condições gerais que o Senhor Jesus chama de o princípio das dores em Marcos capítulo 13, versículo 8. Primeiro, haverá apostasia religiosa, Marcos 13, 5. E seguintes, ele fala a respeito disso: o amor vai se esfriar, irmão vai delatar irmão, famílias vão se dividir por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo, haverá perseguição contra os cristãos, mas haverá também o aumento e o avanço da obra missionária por todo o mundo. Marcos capítulo 13, versículo 9 a 11, o evangelho será pregado a todas as nações. Versículo 13, versículo 19. E terceiro, haverá guerras e conflitos entre as nações, Marcos capítulo 13, versículos 7 e seguintes, reino contra reino, nação contra nação. E por fim, em quarto lugar, haverá distúrbios da ordem natural, catástrofes naturais, maremotos, terremotos, tsunamis, epidemias como essa do Covid, como outras que já passaram pela história da igreja e como outras que virão mais pela frente, fome como as que estão acontecendo na Etiópia, invasão de insetos como a que está acontecendo no leste africano e ali no oeste do Oriente Médio. Nós estamos tão concentrados no coronavírus que não estamos percebendo que o Oriente Médio e o nordeste da África estão vivendo uma das piores invasões de gafanhotos da história até então. Catástrofes naturais que nós cremos que vão se intensificar à medida que o dia do Senhor se aproxima. Mas essas coisas, como por exemplo a epidemia do Covid-19, não são o fim, são o prenúncio do fim. São características que o Senhor Jesus apontou como coisas, eventos que deveriam acontecer antes que ele voltasse na sua segunda vez. Então, caminhando um pouco mais, qual que é a natureza da segunda vinda?
Não há como explicar detalhadamente como será a segunda vinda de Cristo, contudo, existem algumas características que podemos ver com clareza no ensino bíblico, que são 4. Em vez de ficarmos só nos preocupando com os detalhes, nós deveríamos conhecer bem aquilo que é o ensinamento geral a respeito da segunda vinda de Cristo. E que todos os evangelistas e Apocalipse e as epístolas de Paulo dão testemunho de que será desse jeito. Primeiro, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será gloriosa. Mateus capítulo 24, versículo 30, diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele virá gloriosamente, porque será a revelação final do poder e da glória de Deus, quando todos os homens terão de se encurvar, de se curvar diante dele e confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor. Lembra-se de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, a fim de que toda boca confesse, todo joelho se dobre e toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele que se humilhou, foi exaltado após a sua ressurreição por Deus, perdão, e ele virá com poder glorioso a segunda vez sobre a terra. Todos os seres celestes participarão desse evento. Ele virá seguido de todos os seus anjos, querubins, serafins, com poder e glória. As leis da física cederão lugar a um ato miraculoso ou milagroso e cheio de poder, dando passagem ao Filho de Deus. Jesus mesmo diz que ele virá com poder e muita glória. Segundo, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela acontecerá de forma e em momento inesperado, ela será súbita. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 44, o Senhor Jesus fala isso: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, e vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora que ninguém estiver prestando atenção, o Filho do Homem virá. Vai ser de forma inesperada. Embora o Senhor Jesus fale a respeito dos eventos que precederão a sua vinda, ele não desceu a detalhes a respeito do momento, do dia, da hora, do mês e do ano em que o Senhor Jesus voltará para nós. Nem o próprio Senhor Jesus sabe quando será, ele disse isso para nós. Ele só disse que seria como a vinda de um ladrão e como as dores de uma mulher quando vai dar à luz ao seu filho. Mateus 24, 37 e 44 e 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Então, a gente fica pensando, será quando que um ladrão virá? Será que virá um ladrão? Alguns de nós já foram assaltados algumas vezes, outros nem tanto. Mas muitos de nós ficam atentos apercebidos caso e ficam precavidos caso um ladrão apareça, por exemplo. Toma precauções. E a mulher que está para dar à luz, ela sabe que o seu bebê vai nascer, não sabemos lá se com 32 ou quantas semanas exatamente, mas que é por ali. Ele pode vir alguns dias a mais, ou pode vir prematuramente mais cedo. Então ela se prepara, ela faz o pré-natal
para que quando o bebê chegar, a surpresa não seja tanta e haja aquela bolsa preparada para levar para o hospital e aquelas coisas que todas as mulheres grávidas procuram se organizar para o dia do nascimento do seu filho. E somente quando as dores de parto chegam que ela sabe que está nascendo, não é? Então, o Senhor Jesus afirmou em Marcos 13, 22, que nem ele sabe o dia da sua volta, que isso é algo que está reservado exclusivamente para o Pai. Não cabe a nós ficarmos questionando a onisciência de Jesus. Nós sabemos que ele é onisciente, mas ele mesmo afirmou que ele particularmente não sabe desse dia, que isso é da exclusiva autoridade do Pai, a primeira pessoa da Trindade. No entanto, eu estava olhando aqui agora há pouco, antes de começar essa aula, eu abri aqui a Wikipédia e digitei lá, segunda volta de Jesus. E previsões a respeito da segunda volta de Jesus. Marcar a data da volta de Jesus é algo quase que corriqueiro na história da igreja. Vários grupos e várias pessoas no decorrer dos anos e dos séculos marcaram datas ou pelo menos o ano da volta do Senhor Jesus e ficaram frustradas. Alguns exemplos: os montanistas no século II, ali por volta do ano 180 depois de Cristo, marcaram a data da volta de Jesus e de repente Jesus não voltou. Um homem chamado Emanuel Swedenborg marcou a volta do Senhor Jesus para 1757, século XVIII. George Rapp marcou a volta de Jesus para setembro de 1829. Os fundadores do Adventismo do sétimo dia marcaram a volta do Senhor Jesus Cristo para 22 de outubro de 1844. Aqui no Brasil, os Borboletas Azuis marcaram a volta do Senhor Jesus para 13 de maio de 1980. Eles não marcaram a volta especificamente da volta do Senhor, da vinda do Senhor Jesus, mas marcaram um novo dilúvio como juízo final. Como o juízo final vem depois da volta de Jesus, pressupõe-se isso. Muitos de nós que temos 50 anos de idade ou um pouco menos, lembramos de ouvir noticiário em 1980 a respeito da expectativa dos Borboletas Azuis e da frustração que foi para eles não ver o Senhor Jesus voltar em 1980. A fé Bahá'í, que é uma fé concorrente ao cristianismo hoje em dia, marcou a volta do Senhor Jesus para 24 de maio de 1844. E disseram que eles mesmos, a doutrina Bahá'í, é a volta de Cristo. Os Testemunhos de Jeová, os fundadores do Testemunho de Jeová, marcaram a volta do Senhor Jesus para 1874 ou 1914 para os eventos do juízo final. Samuel Aun Weor, ou Weor, não sei como é que se lê isso aqui, e marcou a volta de Jesus para 1962, e é daí que surgiu o movimento da nova era, porque ele disse que estava terminando a era de peixes e começando a era de aquário, e isso era a volta do Senhor Jesus. Um homem chamado Herbert W. Armstrong marcou a volta de Jesus para 1975, no ano que eu entrei na escola. Todos nós aqui no Brasil já ouvimos falar de Henri Christ ou Henri Cristo. Ele disse que ele era a volta de Jesus. Em 1978 se autoproclamou o Cristo que voltou. Bill Maupin marcou a volta de Jesus para 28 de junho de 1981. Harold Camping marcou a volta de Jesus para 1994. Jerry Falwell marcou a volta de Jesus entre 1999 e 2009, já ficou para trás. Edgar Cayce marcou a volta de Jesus para 1999. Lembra quando virou 99 para 2000? Aquela loucura de que os relógios iam zerar, ia dar pane no mundo inteiro. Jesus está voltando, olha aí, já passou. Tinha até aquela profecia que se dizia baseada na Bíblia, a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Algo que está contido, por exemplo, na Epístola de Barnabé, lá do ano 153 depois de Cristo, aquele homem que se disse chamar Barnabé, que não é o Barnabé amigo de Paulo, ele fez o seguinte cálculo: se da criação até Abraão tem 2000 anos,
e de Abraão até Jesus tem 2000 anos, então de Jesus até o final terá 2000 anos. E aí fizeram aquele silogismo: a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Foi a epístola de Barnabé, e 2000 já ficou para trás. Paul Sides marcou a volta de Jesus para 13 de setembro de 2007. Mark Blitz marcou a volta de Jesus para 30 de setembro de 2008. Jack Van Impe marcou a volta de Jesus para 2012. Lembra daquele filme 2012, o calendário dos Incas? Aquela história toda. 2012 já ficou para trás. E para não falar de outros brasileiros, a não ser os Borboletas Azuis e o Christie, Valnice Milhomens também marcou a volta de Jesus para outubro de 2013, e ela usou a data de aniversário dela como base para fazer os cálculos. Essa semana, a nossa irmã Irani mandou para mim um vídeo de um católico mencionando um outro padre chamado José Alberto Vila Santa Moguia, que marcou a data da volta de Cristo para outubro de 2028. Olha só, daqui 12 anos, daqui 8 anos. E tem um físico que fez umas contas lá, baseadas na física, que marcou a volta de Jesus, um físico chamado Frank J. Tipler, marcou a volta definitiva de Jesus para 2057. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui 37 anos. Mas só para dizer que tem vários grupos que vivem marcando a volta de Jesus o tempo todo. E há 10 anos atrás, vocês se lembram, as pessoas diziam: não é possível saber o dia e a hora, porque Jesus disse que ninguém sabe, nem ele mesmo sabe o dia e a hora. Mas o mês e o ano a gente pode saber. E a bola da vez agora é dizer que 70 anos depois da fundação do Estado de Israel, Jesus volta. 70 anos depois da fundação do Estado de Israel, em 2048, é 2028. E aí eles dizem que a figueira, quando virem que a figueira está pronta, então é porque chegou a época. E dizem que a figueira é Israel e aquelas coisas todas. Estão marcando para outubro, porque é a época do dia da expiação, todas aquelas coisas do judaísmo que nós estudamos nas nossas escolas dominicais. Meus irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos se o Senhor Jesus volta amanhã ou depois de amanhã. No entanto, ele disse que aqueles 4 eventos gerais precisam se cumprir a respeito da época da sua vinda para nós aqui. Então, todos esses grupos ficaram frustrados porque o Senhor disse claramente em Atos que não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria, Judéia e até aos confins da terra. É importante a gente saber, então, que quando o Senhor Jesus disse isso, foi exatamente quando ele prometeu a vinda do Espírito Santo. Não compete a nós ficar tentando saber coisas que Deus, o Pai, reservou para a sua exclusiva autoridade. Nós devemos vigiar, nós devemos ficar apercebidos, nós devemos ficar preparados, conscientes de que o Senhor Jesus virá, mas nós não sabemos exatamente quando, porque ela será súbita. Isso não quer dizer que pode acontecer a qualquer momento, pois as Escrituras falam de eventos que precisam acontecer antes da sua segunda vinda. No entanto, o ensino é claro: por não sabermos quando acontecerá exatamente, devemos estar prontos para ela sempre. Terceiro, ela será visível. Todo olho verá, está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Até aqueles que o colocaram na cruz, eles ressuscitarão para ver a segunda vinda do Senhor Jesus.
A segunda vinda do Senhor Jesus acontecerá logo depois da ressurreição de todos os mortos, 1 Tessalonicenses 4 e 5. Não será um segredo ou particular, como querem os adventistas, ou os testemunhos de Jeová, ou os da doutrina Bahá'í, que diz que Jesus voltou sim a segunda vez espiritualmente. Os adventistas dizem que ele entrou no tabernáculo celeste. Não tem base para isso nas Escrituras. Aqueles que dizem que Cristo já retornou espiritualmente estão equivocados, pois a promessa é clara: todo olho o verá, até os olhos daqueles que o traspassaram, que o colocaram na cruz. Aqueles que dizem que haverá 2 ou mais ressurreições também estão equivocados, pois a palavra de Deus diz que todo olho o verá. Não um grupo e depois o outro, mas todos juntos, salvos e não salvos, crentes e incrédulos, todos, sem exceção, verão com seus próprios olhos a vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda também terá um alcance universal. Ninguém de nenhuma época, de qualquer lugar, ficará de fora. Até os que participaram da crucificação de Cristo verão a sua volta em glória. Então ele será reconhecido como rei e juiz do mundo. É interessante observar o discurso de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 25. Tem sermões de vários pastores que vale a pena ouvir, como Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, na internet, falando sobre isso, expondo esses 2 capítulos das Escrituras, no qual ele se refere a si mesmo como filho do homem, e somente até 25:34, após esse verso, ele se refere a si mesmo como o rei. Ele é o filho do homem até Mateus 25:34. Mas após a sua vinda, ele se refere a si mesmo como o rei. Versículo 34 de Mateus 25 e versículo 40 de Mateus 25. Somente em 26:2 volta a dizer-se o filho do homem, pois ele retoma o assunto da sua humilhação em Jerusalém. Em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus, além de ser gloriosa, além de ser súbita, além de ser visível, ela é também decisiva. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Vale a pena a gente abrir essa referência. 1 Coríntios 15, verso 24. Paulo diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. A vinda do Senhor Jesus, ela é decisiva. Quando o Senhor Jesus chegar, ele chega para colocar fim a esta ordem mundial que nós experimentamos hoje e inaugurar um novo tempo que a Bíblia chama de eternidade. Ela marcará o fim da história humana sob o poder do pecado. Hoje todos estão marchando para encontrar-se com o Senhor, disse Bruce Milne no seu livro sobre estudar as doutrinas da Bíblia. Há 3 conceitos principais quanto a essa questão, que eu só vou aqui dar os conceitos, não vou entrar em detalhes, mas que é parte de toda a discussão em torno da volta de Cristo. Existem os pré-milenistas, existem os pós-milenistas e existem os amilenistas. Esses 3 são os conceitos principais e eles têm, claro, as suas subdivisões e particularidades e peculiaridades. Os pré-milenistas, eles creem que Cristo voltará no começo do milênio profetizado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a versículo 6, a fim de arrebatar a sua igreja e reinar com ela por 1000 anos literais sobre a terra. Então o mal se levantará outra vez na grande tribulação. Alguns discutem se a igreja passará ou não pela tribulação. Nós presbiterianos, em sua grande imensa maioria, cremos que a igreja passará pela tribulação por causa de a grande maioria dos presbiterianos serem amilenistas. E acontecerá a ressurreição dos incrédulos e o julgamento final. Somente então é que o diabo e os seus demônios serão lançados
no lago de fogo juntamente com os condenados. A grande dificuldade do pré-milenismo é lidar com a necessidade de separar a ressurreição dos justos e a dos injustos por 1000 anos de diferença uma da outra. Porque isso vai contra a afirmação bíblica de que quando Jesus aparecer no céu sobre as nuvens com poder e glória, todo olho verá. Isso pressupõe que todos ressuscitarão para ver. Se haverá a ressurreição primeiro dos salvos e o arrebatamento da igreja, e depois de 1000 anos a ressurreição dos incrédulos para o juízo, o que acontecerá com aqueles que se converterem, por exemplo, no meio do milênio e no meio da grande tribulação? São perguntas que os pré-milenistas têm dificuldade porque elas forçam a necessidade de mais de um arrebatamento e de pelo menos 2 ressurreições de mortos, enquanto a Bíblia diz que a segunda vinda é decisiva. Todo olho verá, e aí há dificuldades com a defesa do pré-milenismo, que envolve a existência de um milênio literal após a segunda vinda do Senhor Jesus. O pré-milenismo se divide principalmente em dispensacionalistas e pré-milenistas históricos. Os dispensacionalistas são a grande imensa maioria que fala que Deus fez 7 dispensações de aliança na história da humanidade, enquanto que os pré-milenistas históricos, nesse ponto, eles se aproximam dos amilenistas que dizem que há uma aliança só em 2 dispensações e que é assim que funciona a distribuição do Antigo Testamento e Novo Testamento, que é a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E aí há essa discussão toda. Existem os pós-milenistas. Eles ensinam que o conceito de milênio é puramente simbólico. A pregação do evangelho crescerá gradualmente até que o cristianismo conquiste toda a terra e a paz mundial seja alcançada. A parábola da mostarda e a do fermento são as bases fundamentais dessa linha de pensamento. Esse conceito tropeça na parábola do joio e do trigo, onde é dito que os 2 crescerão juntos até que, numa ação decisiva de Deus, ponha fim ao joio por meio do seu julgamento. A grande questão é que a própria história da igreja depõe contra o pós-milenismo. A igreja, na sua história, ela tem momentos de avanço e ela tem momentos de retração. Neste momento, por exemplo, a igreja avança fortemente na América Latina, mas ela vive uma forte retração na Europa. E ela está debaixo de grande perseguição no Oriente Médio e no Oriente distante. A história fala de grandes perseguições que quase erradicaram o cristianismo em vários locais. Hoje, nós vemos que nos Estados Unidos, por exemplo, o cristianismo está estagnado e vivendo momentos de retrocesso e depois de crescimento por meio de reavivamentos, o que acontece também na Inglaterra. Logo, o pós-milenismo ele sofre com essa questão porque a gente não vê o cristianismo avançando cumulativamente. Ele avança em alguns lugares e ele perde espaço em outros lugares. Isso nos leva a pensar sobre o futuro do cristianismo na América Latina. Nós estamos em crescimento, se nós não cuidarmos, nós também passaremos por um período de estagnação e depois de decrescimento. E isso depõe contra a forma pós-milenista de ver. O outro grupo, e eu deixei ele por último de propósito, são os amilenistas. Eles creem numa interpretação simbólica do milênio em função de somente Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a versículo 6, falar sobre ele. Há uma regra hermenêutica que diz que nós não devemos basear uma doutrina inteira em apenas um verso da Escritura, ou no caso ali, 3 versos da Escritura, e interpretar a Bíblia toda ao redor deles. Não, nós temos que interpretar esses 3 versos da Escritura ao redor de toda a doutrina da escatologia bíblica. A linguagem de Apocalipse, nós concordamos, ela é altamente simbólica. O reino de Cristo será implantado definitivamente e decisivamente no seu retorno.
Todos os verdadeiros crentes já participam do reinado de Cristo em função da segurança da sua salvação. Aí você diz assim, mas a gente não vê Cristo reinando na terra, a gente vê perseguição, a gente vê maldade, a gente vê violência. O fato dessas coisas existirem não determina que não haja reino de Cristo. Aqui no Brasil nós temos o governo Bolsonaro e quase ou boa parte da população é contra o seu governo. Tem muita gente fazendo o possível, o impossível, até o fantástico e inacreditável para que seu governo caia. Assim como aconteceu também no governo do Lula, no governo do FHC, alguns anos atrás. Havia sempre uma oposição que queria ver o circo pegar fogo ou tirar um poder para colocar outro. Existe o reino parasita e impostor de Satanás que fica querendo se impor sobre o reino de Deus, mas ele perderá. Essa que é a verdade. Então, desde o momento em que você nasceu de novo ao receber Jesus como Salvador, você já passou a reinar com Cristo, porque a sua salvação não será tomada. Se a sua profissão de fé é verdadeira, se a sua conversão é sincera, se você está crescendo em santificação dia após dia, isso são os sinais evidentes da sua eleição na presença de Cristo. Agora, se você está vivendo uma vida cristã estagnada, sem propósito, cada dia mais envolvida com pecados esses e aqueles que dominam mais do que o Espírito Santo, você precisa vigiar. Você precisa se arrepender. Você precisa se prostrar diante de Jesus e pedir que ele encha a sua vida do Espírito para que você seja uma testemunha fiel de Jesus. Continuando. Toda a linguagem bíblica demonstra haver apenas uma única ressurreição no final, seguida apenas pelo juízo e a bem-aventurança eterna, nada mais do que isso. Tanto Mateus 24 a 26, capítulos 24 a 26, como 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, demonstram que não haverá duas ressurreições, mas apenas uma. Compare Mateus 24, 30 e 31 com Mateus 25, 31 a 33. Adiar o juízo final por 1000 anos parece quebrar a ligação óbvia que o Novo Testamento faz entre a segunda vinda de Cristo, seguida imediatamente do juízo final, Mateus 16, 27, 25, 31, 32, Judas, versículo 14 e 15, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10 e Apocalipse 22, 12. Essas passagens estão aí no vídeo para você conferir depois. Portanto, a segunda vinda ela será decisiva, colocando fim a toda a história humana como nós a conhecemos agora. Agora, qual é o propósito da segunda vinda? O propósito da segunda vinda é o estabelecimento final e completo do reino de Deus. O reino de Deus não é caracterizado por um governo político sobre uma região geográfica, mas é exatamente o reinado de Deus sobre todas as coisas que ele criou. O reino está onde Deus está. Sempre que Cristo reina nos corações das pessoas, o reino de Deus está ali. E Lucas diz em Lucas que o reino de Deus ele não virá, ele não veio em visível aparência. Lucas 11, 20, Lucas 17, 20 e 21. No entanto, a palavra de Deus deixa claramente para nós alguns propósitos da segunda vinda. Primeiro, completar a obra redentora. Naquele dia, nossa salvação estará completa e todos os inimigos de Deus serão removidos. 1 Coríntios 15, 22 a 28, 54, 55, Apocalipse 12, 7 a 11, Apocalipse 20, de 1 a 10. Nós costumamos dizer que na justificação do pecado, Deus nos livrou da condenação do pecado. Na santificação, Deus está nos livrando do poder, da influência do pecado sobre as nossas vidas. E na consumação, na segunda vinda de Cristo, Deus nos livrará da presença do pecado, nós seremos tirados da presença do pecado. E como nós explicamos para a classe Fundamentos de Fé algumas lições atrás, a palavra de Deus diz que quando Jesus perdoou os nossos pecados, ele lançou para trás de si os nossos pecados. Ele colocou uma distância como o Oriente e o Ocidente do pecado e de nós.
E ele lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar, lá perto do Japão, nas fossas marianas. Existe ali o abismo mais profundo da Terra, 10.600 metros de profundidade, mais do que a altura do pico Everest, onde a pressão da água é tão forte que era como se você tentasse pegar sozinho e colocar nas suas costas o maior porta-aviões dos Estados Unidos da América, com mais de 300 mil toneladas nas suas costas. O homem já foi à Lua 6 vezes, mas neste abismo só foi uma vez até hoje. Olha só. Essa é a distância que Deus colocará entre nós, os nossos pecados. Ele colocará fim, ele completará a obra redentora. Segundo, ele ressuscitará os mortos. João capítulo 5, verso 28, o Senhor Jesus diz que ele virá diante dos túmulos e chamará à vida aqueles que morreram. Então, todos aqueles que morreram e foram enterrados em um determinado cemitério ressuscitarão ali. Quem morreu afogado e o seu corpo nunca foi encontrado, ressuscitará onde ele desapareceu. Aqueles que foram queimados e só sobraram cinzas, ressuscitarão ali. De modo que o Senhor Jesus ressuscitará todos os mortos. E o seu propósito é o juízo final, Mateus 25, 31 a 46. Terceiro, ele julgará todos os povos, 2 Timóteo 4, 1, assentado no seu grande trono branco. Atos 17, 31. Este é o julgamento final, Mateus 16, 27. 1 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Deixa eu ler essa referência só para mostrar uma referência dessa questão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ainda ontem eu postei no meu canal do YouTube uma pregação que eu fiz em outubro do ano passado sobre 2 Coríntios capítulo 5, 1 a 10, falando sobre a casa celeste e a casa terrestre. É uma reflexão sobre a morte e a ressurreição para viver na presença de Deus. Mas no versículo 10 de 2 Coríntios 5, Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ele julgará todas as pessoas. E por último, ele libertará a igreja. Deus livrará definitivamente a igreja dos seus inimigos e recolherá os seus eleitos para si de todas as épocas, de todas as nações, de todas as línguas e povos, conforme nós temos pregado. Isso é baseado em 1 Tessalonicenses 4,17 e Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a versículo 11. Ele libertará a igreja. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Que eles? Aqueles que ressuscitarem. Olha aí no versículo anterior, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá dos céus? O Senhor Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele não está falando aqui da ressurreição dos crentes, 1000 anos, depois a ressurreição dos não crentes. Ele está falando que nós não nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares enquanto não houver a ressurreição. Então os crentes em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos unidos a eles e juntos, ressurretos, e aqueles que estiverem presentes na segunda vinda de Cristo serão assuntos, serão arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. A palavra encontro aqui em 4,17 quer dizer encontro para recepcionar. Nós não vamos nos encontrar com Jesus e de lá ir para o universo ou ir morar na lua. Não, nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares e junto com ele e todos os seus anjos desceremos para o juízo final.
Observe que a frase que vem a seguir é para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois que nos encontrarmos com Jesus nos ares, jamais nos separaremos dele outra vez. Já pensou em quanto que isso é bacana para nós? Terceiro lugar, a igreja deve se preparar para a segunda vinda. Embora nós não saibamos nem o dia, nem a hora, nem o mês e nem o ano, a Bíblia nos recomenda e nos ordena que estejamos preparados para a volta de Cristo. Como fazemos isso? Primeiro, vigilância. Uma vida de oração ativa, verdadeira, para que nós sejamos sempre lembrados da palavra. Uma vez que não se sabe a data da volta de Cristo, que ele virá numa hora em que ninguém espera, Mateus 24, 42 e 44 nos diz que devemos estar apercebidos, alertas. Quem supor que haverá muito tempo ainda até a sua volta e não se comportar apropriadamente como Cristo quer, será considerado um servo mau e não poderá participar das bênçãos da sua volta. Mateus 24, 45 a 51. Devemos vigiar exatamente para não supor que ele está demorando demais e assim relaxar na nossa vida cristã. O ato de vigiar não é apenas uma atitude intelectual, mas ela é moral, de presteza espiritual. Vigiar não significa buscar, mas simplesmente estar desperto, estar pronto, estar preparado, acordado, atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Segundo a palavra de Deus, diz que nós devemos alimentar a nossa esperança. A vigilância nos livra de achar que Cristo vai demorar muito. A esperança nos livra de achar que ele já veio ou que virá cedo demais. As 5 virgens que acharam que o noivo não ia demorar, não se precaveram e gastaram o seu azeite desnecessariamente. É o significado da parábola das 10 virgens de Mateus 25, 1 a 13. Os que perdem a esperança ou que não a têm perguntarão onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3, 3 a 4. Foi a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus quando ele pregou o sermão escatológico de Mateus 24 e 25. Por isso zombarão do evangelho e serão surpreendidos pelo retorno definitivo de Cristo. Um exemplo claro e contemporâneo disso foi o Natal do ano passado, com aquele programa do grupo A Porta dos Fundos, que fizeram aquela coisa a respeito de Jesus. Entrevistado depois um dos atores daquela apresentação malfadada de um evangelho falso, segundo a percepção deles, ele disse, não existe Deus, não tem essas coisas aí. Por isso a gente pode fazer o que quiser com a religião. Olha, eu vou dizer para o Boechat da televisão, não pode não. Você não pode fazer o que quiser com Jesus, não, porque você se apresentará na presença dele e terá que dar contas de tudo o que fez, de tudo o que falou, de tudo o que não fez a respeito de Jesus no dia do juízo. Por outro lado, quem crê, a Bíblia diz que deve alimentar a sua esperança e evitar a zombaria a respeito de Jesus. Nós não devemos apenas ser vigilantes, mas nós devemos também ser esperançosos diante dos aspectos aparentemente negativos da nossa fé e das tribulações que nós temos que atravessar, como essa que estamos atravessando agora, nesse exato momento. Por outro lado, os cristãos são aqueles que estão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, que é Cristo Jesus, Tito, capítulo 2, versículo 13. Terceiro, nós somos incentivados a servir. Finalmente, quando Jesus voltar, deverá encontrar a sua igreja trabalhando, servindo as pessoas. A espera vigilante não pode significar ociosidade. Isso me preocupa. Nós estamos nesse período de isolamento social e muitos de nós estão literalmente trancados dentro de casa, morrendo de medo de colocar o nariz fora da janela. Enquanto que a história da igreja depõe contra os que estão fazendo assim nesse momento. A história da igreja diz que nesses períodos a igreja serviu.
Eu tenho visto na televisão igrejas costurando máscaras. Eu tenho visto igrejas aprontando cestas básicas. Eu tenho visto igrejas, pessoas da igreja se oferecendo para trabalhar. Eu vi recentemente uma enfermeira aposentada que se apresentou para trabalhar nesse período, e muitos de nós mesmos estão morrendo de medo por causa da ansiedade e se trancando dentro de casa, inclusive proibindo os outros de sair. É claro que nós não vamos quebrar a quarentena e sair por aí deslocadamente, passeando, querendo fazer festa, como a gente vê muitas pessoas fazendo por aí. Se nós vamos sair conscientes do perigo e vamos sair para servir os outros, cuidar dos outros. E não estou falando aqui de passeios, de cultos, de louvorzões, de manifestações, de aglomeração de pessoas. Não. Mas como podemos nos organizar, fazer alguma coisa útil para aqueles que, como nós, estão sofrendo e morrendo de medo, enquanto que nós não precisamos ficar morrendo de medo, porque sabemos o que nos aguarda lá na frente, a segunda volta do nosso Salvador. Por isso, a espera vigilante não pode significar ociosidade. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, tem a finalidade de mostrar isso para nós. Os servos que aumentaram a quantia que receberam, além de elogiados, receberam maiores responsabilidades. Aquele moço que tinha 5 talentos, ficou com 10, foi administrar 10 cidades. Aquele que tinha 3 talentos, ficou com 5, foi administrar 5 cidades. Mas aquele que tinha 1 talento e morrendo de medo, enterrou. A Bíblia diz que o Senhor o repreendeu e o talento dele não foi nem dado ao que tinha 5, foi dado ao que tinha 10, ele ficou com 11. Eles receberam maiores responsabilidades, mas o que foi negligente foi repreendido e perdeu tudo o que tinha recebido graciosamente da mão de Deus. Deixa eu concluir essa nossa aula de hoje. Fé e esperança devem dirigir a nossa vida enquanto esperamos a vinda do nosso Senhor. A alegria de então compensará todos os sofrimentos de agora. João 16, 22. Outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O mandamento de Cristo é que não desanimemos em esperar, mas que estejamos atentos, devemos vigiar. Mateus 13, 37. O que significa? Primeiro, viver uma vida consagrada. Romanos 13, 12 a 14. Renunciar às paixões mundanas, Tito 2. Buscar diligentemente o autodomínio e a santidade, 1 Pedro 1. Buscar a santificação, 1 João 3, 3. Significa, em segundo lugar, fidelidade naquilo que Deus confiou a nós até o seu retorno, 1 Timóteo 6, 14. Não ser negligente para com o dom que recebeste. 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, antes que maneja bem a palavra da verdade. E terceiro, buscar as coisas lá do alto em primeiro lugar. Quantos de nós estão buscando somente as coisas aqui da terra? Ontem estive no interior aqui de Goiás, as lojas da cidade todas abertas e as pessoas vendendo como nunca e comprando como nunca, usando aqueles R$600 do governo, não para pagar conta e comprar comida, mas para comprar móveis, comprar roupas e fazer novas dívidas. Quando essa mamata que o governo aprovou acabar daqui 90 dias, e aí? Nós estamos vendo as pessoas não se arrependendo e mudando o caminho das suas vidas com essa pandemia, mas estamos vendo muitas pessoas tentando reforçar o estilo de vida que Deus claramente está reprovando, mas que muitos de nós não estão nem aí e por isso vão enfrentar o juízo de Deus. Colossenses 3, 1 a 4 diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É para lá que nós vamos. Deus abençoe a você, meu querido irmão, minha querida irmã, com essa meditação. Eu sei que podem ter ficado várias dúvidas, estou vendo que houve muitas manifestações aqui no chat. Que Deus os abençoe. Eu vou olhar o chat, vou olhar as perguntas e depois trarei uma resposta publicando lá nos grupos
de WhatsApp da igreja. Deus dê a todos um domingo de paz. E lembrem-se de cultivar a vigilância e a esperança nesses tempos de pandemia. Deus abençoe você nesse domingo, em nome de Jesus. Amém.